E acho que todos concordam que estamos vivendo um momento glorioso, não é? Da exploração espacial. Temos diversas sondas sendo enviadas a outros planetas, asteroides, cometas. Pois é, jamais alcançaríamos esses outros mundos se não conhecêssemos as medidas precisas do nosso sistema solar. E a base para o cálculo de todas elas é a distância entre a Terra e o Sol. E hoje, o nosso colunista Marcelo Zurita vai contar como essa medida fundamental para a astronomia foi calculada. Está no ar o quadro Olhar Espacial. Olá pessoal, saudações astronômicas. A distância média entre a Terra e o Sol é de 149,6 milhões de quilômetros. Essa medida, também chamada de unidade astronômica, é base para o cálculo de grande parte das distâncias astronômicas do nosso sistema solar e de estrelas próximas. Mas vocês já pararam para pensar como essa distância foi calculada? Os primeiros esforços para calcular a distância até o Sol foram empenhados por Aristarco de Samos. Quase 300 anos antes de Cristo, Aristarco já havia calculado a distância até a Lua, observando um eclipse lunar e utilizando uma moeda, uma vela e a matemática. Na mesma época, ele bolou uma forma simples de medir a distância entre a Terra e o Sol. Sabendo que as fases da Lua ocorrem devido à incidência da luz solar na sua superfície, Aristarco concluiu que quando a Lua estivesse em quarto crescente, ou quarto minguante, formaria um ângulo de 90 graus entre ela, o Sol e um observador aqui na Terra. Logo, se pudesse medir o ângulo formado entre a Lua e o Sol a partir da Terra, poderia calcular a distância até o Sol por trigonometria, uma vez que já sabia a distância entre a Terra e a Lua. O método de Aristarco era simples e elegante, mas os instrumentos de medição que ele tinha disponível na época não eram tão precisos. Com isso, um pequeno erro na medida provocou um grande erro no resultado. Seus cálculos concluíram que o Sol estaria 19 vezes mais distante que a Lua, o que é cerca de 20 vezes menor que a distância real conhecida atualmente. Ainda assim, seu trabalho mudou os nossos conceitos de distâncias astronômicas. Na época, acreditava-se que a Lua e o Sol eram bem menores e estariam bem mais próximos da Terra. Aristarco não só mostrou que isso não era bem assim, como foi um dos primeiros a defender que a Terra orbitava o Sol e não o contrário. Foram mais de 1800 anos até que a teoria heliocêntrica fosse novamente proposta por Nicolau Copérnico. Nesse período, outros astrônomos tentaram calcular a distância até o Sol utilizando métodos semelhantes ao de Aristarco, e com resultados igualmente imprecisos. Até que em 1716, o astrônomo inglês Edmund Halley propôs um método revolucionário para calcular a distância até o Sol através de um trânsito de Vênus. O Halley, deste caso, era aquele mesmo astrônomo que descobriu que os cometas orbitavam o Sol e previu o retorno de um grande cometa no ano de 1758. Infelizmente, ele não viveu o suficiente para ver o retorno do cometa conforme suas previsões, mas em sua homenagem, aquele cometa recebeu o nome de Halley. A proposta de Halley era medir a paralaxe de Vênus através da observação do seu trânsito em frente ao Sol, feita a partir de diferentes locais da Terra. Conhecendo-se a distância entre os dois locais e medindo-se o ângulo entre os observadores e Vênus, poderia-se calcular a distância de Vênus por trigonometria. Mas como se obter a distância até o Sol a partir da distância de Vênus? Isso seria facilmente resolvido com a aplicação das leis do movimento planetário propostas por Johannes Kepler um século antes. Em seu terceiro postulado, Kepler propôs que o quadrado do período orbital de um planeta é diretamente proporcional ao cubo de sua distância para o Sol. Como conhecemos os períodos orbitais dos planetas, Kepler calculou as distâncias relativas de todos os planetas em relação ao Sol. No caso de Vênus, já era sabido que essa distância era cerca de 0,72 vezes a distância da Terra ao Sol. O método proposto por Halley era perfeito, resultaria numa medida com precisão jamais observada. Mas Halley tinha uma péssima mania de morrer antes de ver concretizadas suas previsões. Ele, infelizmente, faleceu em 1742, quase 20 anos antes do próximo trânsito de Vênus, em 1761.
A observação daquele trânsito de Vênus foi uma das primeiras grandes mobilizações da comunidade científica. Infelizmente, problemas técnicos impediram uma medida precisa, algo que só foi ocorrer mais de 100 anos depois, em 1874 e 1882, contando inclusive com 3 expedições brasileiras. A medida de 149,4 milhões de quilômetros, que é apenas 0,1% menor que a distância considerada atualmente, foi calculada de acordo com o método proposto por Edmund Halley há mais de 300 anos. Isso mostra como a genialidade humana muitas vezes está além da nossa tecnologia. Bons céus a todos e até a próxima!